Olá pessoal, 27 de novembro, terça-feira de 2018, tá aqui, Dia do Combate Nacional ao Câncer, Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama e Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Parabéns a essas pessoas que têm essa função, né, de técnico em segurança do trabalho, muito importante, né, para não ter acidentes. Antigamente a gente via que nas refinarias tinha um acidente todos os dias, todas as semanas, e hoje a gente vê que não está tendo tantos acidentes. É muito importante essa questão do EPI, usar esse material corretamente, né? Bom, Baixada Santista corre o risco de febre amarela. Eu já citei aqui, né? A gente tem que dar informações privilegiadas para o nosso telespectador, né? Eu citei aquele no caso do Bacará, que a agressão tinha sido com 8 murros e 6 murros e 5 joelhadas, que eu já tive uma informação uma semana antes e depois viram que os jornais da região deram a informação mesmo do segurança e tal. E agora eu vou dar a informação que nós temos a leishmaniose aqui na Baixada Santista, não está sendo divulgada, mas já existe caso da terrível leishmaniose, que é uma zoonose transmitida por um mosquito, e daqui a pouco vocês vão vir nos noticiários aí falando da leishmaniose. Mas guarda aí que eu já avisei da leishmaniose, que é transmitida por mosquito. Acharam mosquitos em Costa do Morro na região aqui, né? E também, depois de achar mosquitos, já acharam pessoas com a doença, né? Isso aí não é culpa também só da prefeitura, dos prefeitos, é culpa também da população. Nós temos que ajudar, não deixando água em pneus, águas em calhas. Nós temos que cooperar, todo mundo fazer aquela revisãozinha em casa, tal, para que a gente consiga diminuir o número de mosquitos e com certeza o risco de febre amarela, dengue e essas doenças aí do passado que voltaram, né? Bom, Baixada Santista com PSDB quer excluir Paulo Alexandre Barbosa e Felipe Romin. Aquela questão que o Dória é estadual e o presidente federal é o Alckmin, né? Então tem que ver se o Alckmin vai querer expulsar o Paulo Alexandre, o vereador Felipe Rominha, ou se de repente o Dória vai ter que procurar outro espaço no Partido Novo, em outro partido aí. Ou seja, é uma polêmica complicada, porque o Dória também não vai querer admitir que eles continuem, e também tem a questão dos cargos agora para o governo do estado, que isso aí mexe com muita coisa também, e também talvez o Alckmin não queira expulsar o Paulo Alexandre, o Felipe Rominha. É uma complicação do PSDB, mas isso aí não tem nada a ver com a questão da nossa Baixada Santista, das nossas cidades, né? Pode acontecer um problema aí de mau relacionamento entre o futuro governador e o nosso prefeito, que é uma coisa bem complicada, né? Já que o Mourão apoiou o Dória, talvez comece por ali o protagonismo da região, a questão de verbas, enfim, né? Abel Braga é o novo escolhido aí do Santos, estão tentando o Abel Braga, né? E o Carille está quase renovando com o Corinthians, está um pezinho lá no Parque São Jorge, lá o Carille, né? Que se mostrou um excelente treinador, né? O Corinthians tentou com um, com o outro, né? Mas agora o Carille deve estar voltando para o Brasil, ele que já ganhou uma mala de dinheiro pelo seu trabalho lá, e agora enjoou, né? Mulher não aguenta, filho e tal, quer voltar logo, e o Carille deve estar no Parque São Jorge. Eu, se fosse presidente do Santos, né? Tentaria o Rogério Ceni por uns 300 mil, ele ganha 150, os 300 mil, né? É um treinador que pode dar certo, assim como deu certo treinadores que foram campeões no Atlético Mineiro e foram para o Cruzeiro. Então acho que o Rogério Ceni pode ser um excelente nome. Tem o Isca doido também, que levantou lá no Ceará, que é difícil. Também tem o Sérgio Guedes aqui, o Nenê Bellarmino, me desculpe o pessoal da Portuguesa que vai ficar chateado comigo, mas eu rodaria esses três, eu não estaria o Abel Braga, o clube está no vermelho nas finanças, o Abel Braga vai querer muita coisa, não deu jeito no Fluminense, foi campeão mundial com o Internacional diante do Barcelona, mas tem que ter elenco. Se não tiver time, não vai adiantar, né? Então eu estaria um treinador que está começando, tal, para tentar jogar com a molecada da base e tal, mas essa é a minha opinião. Hoje eu estou com o Jorge Fernandes aqui, presidente da Coordenadoria de Igualdade Racial, também já assumiu a vereança aí, vai colaborar muito com o programa, e está agora na TV Com, aqui todo dia às 6 da tarde, com o Jornal da Comunidade. Jorge Fernandes, que voltou aqui pro nosso convívio aqui diário, né, na TV Com, uma grata satisfação, jornalista Jorge Fernandes, tal. E temos o professor dele aqui também, o Fernando de Maria, professor da Unisanta, nossa co-irmã Santa Cecília também, e diretor, presidente aí do BOC News. Ele trouxe aqui o BOC News, vou passar para o Jorge Fernandes aqui o BOC News, Ações Solidárias, tá vendo aqui?
Jornalzinho está vencendo a crise, hoje está difícil o jornal vencer Obrigado. essa crise. O jornal semanal Boc News aqui, para vocês. Mandar um abraço para o Tartaruga, meu amigo Tartaruga, que é o Jário da Abreu Campos, o Aldo Neto, que faz umas matériazinhas free para o jornal. Também para o Chalub, né, para todo o pessoal lá do Boc News, né? Para minha amiga jornalista da Chalub, a Cris Chalub, também uma grata revelação aí do Boc News, né? Então, queria também parabenizar o Fernando de Maria, que está vencendo a crise aí com o jornal toda semana, né? Com dificuldade de fazer um jornal impresso ainda, mas que é o preferido ainda pela terceira idade, pelas pessoas ainda que gostam de manusear a folha, né? É isso? Sim, sim. Sempre tem público, né? Tem público para todos os veículos. E o Jorge, era bom aluno ou não? O Jorge era bom aluno. Gostava de orador, era orador, a turma lá, orador. Foi orador, a voz. A voz. Tá certo. Bom, obrigado, satisfação. Como é que tá o pessoal lá? O Jairo, o Chalub? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Filete, boa tarde, Jorge. É um prazer estarmos aí para discutir assuntos importantes nesta terça-feira. Sábado retrasado, eu encontrei o Chalub lá no Santos, saí do trabalho às 4 horas, teve a festa dos 15 anos do Memorial das Conquistas, lá estava o Chalub lá, batemos um papo, um abraço para ele, e depois eu esperei o Jorge Fernandes, que era júri também comigo lá em São Vicente, dia duro, hein? Comecei na rádio logo cedo, clínica, fui pro Memorial das Conquistas, passei uns 20 minutos no Memorial, comi um pedaço de bolo, e depois fui para São Vicente, certo? Lá no Hotel Monte Rei, que tivemos lá com o Marcelo Rick, o Miss Beleza Negra da Baixada Santista. Eu fui júri, falaram que o Jorge Fernandes era jurado também lá, mas não achei o Jorge, né? E fizemos transmissão ao vivo, tava lá o Miguno também, fez bastante entrevista lá, e muitas meninas bonitas lá em São Vicente, né? E um concurso bem disputado, começou umas 18 horas, acabou umas 10 da noite, teve apresentação, grupos musicais e tal, tudo capitaneado aí pelo nosso Marcelo Rick. E cadê você, Jorge, que não apareceu lá? Não. Aliás, você é o meu carinho especial hoje, fazer parte dessa mesa seleta. Fernando de Maria é uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar, porque se hoje sou o Jorge Fernandes, eu tive um professor na minha vida. São mais de 20 anos, interruptos no ar, programa de rádio, programa de televisão, como falou o Filete há pouco distante, voltando para essa casa maravilhosa que é a TV Com. Obrigado ao corpo técnico, também ao nosso presidente, pelo carinho, pelo respeito a nos ter aqui na programação que você acabou de colocar. Com relação ao Marcelo Rick, uma bandeira também de São Vicente, por motivos particulares não pude participar, mas sei que você participou do júri, foi o presidente do júri e ganhou realmente a mais bela negra lá, realmente. E falamos de você lá também. Eu fico feliz. De você, que o Jorge Fernandes não pôde estar presente, por compromissos e tal, nós demos aquele meio campo. Agora, Jorge, a pergunta que não quer calar, você voltou aqui, está dividindo o camarim comigo, porque as pessoas que têm internet. Aí eu falei no programa que as gravatas do Jorge vem tudo com nozinho aqui, né? Esse nozinho eu faço pro Pedro Filete, e tal, pro meu filho, tá tudo com nozinho. Quem faz esse nozinho? É você para ganhar tempo ou a esposa em casa? Não, é a esposa em casa. Todas as minhas gravatas aqui, como nós que fazemos mesmo, porque é importante saber dar o nó em gravata. Aliás, saber dar o nome, uma coisa que eu aprendi, você nunca mais esquece. E é gostoso estar nó em gravata. Eu falei no programa aqui, o Jorge Fernandes está cheio dessas gravatinhas, acho que a esposa dele faz o lacinho lá, já traz tudo pronto aqui, né? Mas brincadeiras à parte, Fernando, risco de febre amarela preocupa, né, a região, e os moradores também têm que fazer a sua parte, né? Sim, é uma preocupação, foi manchete até do Jornal Estado de São Paulo desse domingo, e é um fato que preocupa, porque à medida que você amplia, e a gente está chegando aí às vésperas de uma temporada, e a gente sabe que milhares de pessoas descerão ao litoral, a probabilidade de alguém estar infectado é muito grande e, obviamente, o risco é maior se você encontrar aí efetivamente pessoas que não foram efetivamente vacinadas. Por isso que é importante a vacinação. Em Santos são 4 pontos que é possível se vacinar, ali, por exemplo, ali na Policlínica da Aparecida, é um dos pontos principais, outras também unidades, mas é importante porque nós não temos situações preocupantes como já tivemos e temos, infelizmente, em relação à dengue, né? Eu acho que, infelizmente, não vai ficar só restrito essa questão da febre amarela, a gente tem a dengue aí também, que também mata. Leishmaniose aí que está, graças a Deus, com poucos casos, mas já temos na região. Mas sempre preocupa, né? Porque se você consegue encontrar os dois vetores e uma pessoa infectada, e aí a probabilidade vai aumentando. Então é uma preocupação muito grande que todo mundo, não só o poder público, mas a população
tem que fazer a sua parte. Olha aí, essa dupla Gisele Reale, Thaís, Vitória, Amanda, a dona Joana, perfeito, já puseram o zap aqui, o Filete não falou, que hoje o programa está sendo transmitido ao vivo, nessa terça-feira aqui. Terça-feira de tempo bonito aqui em Santos, não está aquele sol forte, mas também não está chovendo. Para você, como a dona Norma, que veio do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, todo dia mandando uma boa tarde aqui. E para a professora Jacirema, professora lá da Unesp de Botucatu, Jabuticabal, que também assiste o programa todos os dias, elas que são santistas, né? Então, canal 11 Anet, canal 8 Vivo Fibra, agora ao vivo e também às 11 horas da noite. E também a 1h da manhã de quarta-feira, né? Então depois que você vê os noticiários aqui, você pode uma hora dar um zap lá no canal 11 ou no 8 Vivo Fibra e você vai ver o nosso programa pelo www.tvcomsantos.com. Se você quiser mandar perguntas para o jornalista Jorge Fernandes, que entende muito de Porto, entende também da saúde da cidade, porque já foi vereador, entra e sai lá na Câmara de Santos e tal, tá na suplência, aquela suplência tipo o Benedito, né? Que entra lá no Boca Juniors no finalzinho para fazer os gols, né? Tá o tipo Benedito da cidade lá, que está sempre no finalzinho, tá entrando e saindo, e aí ele volta para... É o 22º. A 22º. E também faz o Jornal da Comunidade, teve Jornal do Porto aqui também na TV Com, às 11 horas da manhã, passava às 11 horas, e o Augusto, com muita sensibilidade, o Augusto, o Antônio Carlos da Atmas, colocaram de novo o Jorge aqui, que é uma pessoa que é alegre, divertida, fala muito bem, né, tem uma oratória brilhante, e está sempre onde que as pessoas estão, ou seja, no cais, nos eventos, ganhou o título agora de jornalista do ano pelo Rotary Clube Gonzaga, eu tive nessa solenidade. Então, é uma pessoa consagrada aqui na região, que também, se você quiser mandar pergunta para o Fernando de Maria, um guerreiro aqui, mantendo o seu jornal semanal aqui. As prefeituras muitas vezes têm aquela dificuldade para pagar na hora, e o cara tem que manter lá gráfica, papel, jornalista, freelance, né, aquela coisa toda. Então não é fácil manter o jornal semanal, distribuir o jornal, né? Então é bem difícil, mas estão se mantendo aí o Boc News, assim como Ola, como a Tribuna, como o Jornal da Vila Matias, do nosso amigo Comendador, Jornal Vicentino, do nosso amigo José Ibnai Morrenzon, Zeca, enfim, outros jornais aqui da região, né, que se mantêm aí, e a gente fica muito contente de ainda conseguir ter o jornal assim, né, para a gente dar uma leitura aí todos os dias e ficar informado, né. Bom, e você pode mandar perguntas aí para o 997-11-5545 e nós vamos ler no segundo bloco. Bom, Jorge, você não falou da febre amarela, então eu vou passar para você agora falar da febre amarela. Eu queria, antes de ter assunto que é importante, a febre amarela, eu queria relatar também com relação ao nós, como somos jornalistas. Eu estou vendo aqui que o Boc News ele tem desde 1986. Hoje, para se manter no ar, antigamente você tinha os olhos verdes, você participava do programa de rádio. Hoje já não tem mais rádio e televisão, para nós temos que procurar o patrocinador. E o que ocorre hoje? Tem o 13º, tem as férias, o patrocinador também tem os seus custos. Então fica difícil a pessoa se manter no rádio. Porque nós temos aqui a Bessaio Rocha, Tonico Barbosa, as pessoas não estão mais por falta de patrocínio e também pela mudança que houve no rádio, aqui na televisão também na nossa região, que muitas emissoras foram por outro caminho, o caminho do evangelho. O Márcio Harrison também, excelente de perfeitamente. Polícia, né? Então tudo isso, esse espaço está reduzindo. Esses jovens que se formam nas universidades, foi o meu caso, na Universidade de Cecília, tive o De Maria como meu professor, poucos ainda continuam se mantendo ainda com esse momento difícil que passa por um patrocínio, mas tem que persistir, porque de 86 até hoje, jornal impresso com o advento da internet, tem que gostar daquilo que faz. Já com relação a essas doenças que estão a enfermidade, a febre amarela, eu tenho a minha opinião. Nós, como população, colocou muito bem aqui o De Maria, a população não faz a lição de casa. O descarte do lixo, a vasilhinha com água, tudo isso faz com que a incidência maior dessas doenças venha a se proliferar. Então seria importante que nós, munícipes, tomássemos cuidados. A prevenção é o melhor caminho, mas nós não fazemos isso. Automaticamente, as doenças estão infectando as pessoas e chega até a matando. Estou dizendo porque eu também faço parte dessa comunidade e, lamentavelmente, gente que vive no Porto, passa por isso também com relação ao Porto, as embarcações que chegam também. A Anvisa, permita-me dizer, não faz a lição de casa e tem esses casos de doenças que vêm de outros países para assolar nós aqui no Brasil. Bom, tem uma questão também
que muito polêmica é a questão do Mais Médicos, né? Porque antigamente as pessoas reclamavam, né? Um tipo de classe, né? Algumas pessoas reclamavam que os Mais Médicos não eram médicos formados, faziam um curso de 4 anos, eram paramédicos, tal, que 70% do dinheiro ia para Cuba, que devia ir e voltar, aí o pessoal que já é mais, leva para um tom mais, né, de combate, fala que esse dinheiro devia voltar de alguma forma, tal, que o Cuba ganhava dinheiro com isso, que não eram médicos, mas bem ou mal eles vieram aí, né, e ficavam em regiões que muitas vezes os médicos não ocupavam, não é que não queriam, porque agora está vendo que tem muita gente que quer ganhar os 14 mil e tal, não ocupavam. E agora o Bolsonaro fez uma declaração lá, né, que tinha que fazer o revalida, né, porque se você for para os Estados Unidos, você pode ir para os Estados Unidos lá, médico, beleza, você vai fazer o revalida, beleza, só que cirurgia você não opera, você não vai operar. Não, mas eu sou cirurgião, eu sou médico, eu sou gastroenterologista, beleza, aí você vai lá, tá bom, doutor Filete, você passou aqui no revalida. Sabe falar inglês, você passou tal. Só que cirurgia de estômago você não vai fazer aqui, nem intestino aqui nos Estados Unidos. Não, mas eu vivo fazendo bariátrica. Esquece, volta lá pro Brasil, vai pro México, Cuba, com todo respeito. Aqui não, aqui bisturi você não pega. Não, querido, aqui quem não formou em medicina aqui não pega bisturi. Então já é uma discriminação, mas lá nos Estados Unidos pode tudo, né? Pode tudo. Agora aqui, o cara vem de Cuba, a gente não sabe se o cara tem diploma de médico ou não, se é paramédico, se não é tal. Ele vem, trabalha, faz um trabalho árduo, difícil, vamos valorizar. Aí ganha 14 mil, fica com 3 e pouco e manda o resto lá para Cuba, né? Aí o Bolsonaro falou que estava errado, que o cara tinha que fazer o revalida e tinha que ficar o dinheiro aqui no Brasil, para usar aqui comprando sabonete, comprando pão, no supermercado, patrocinando um programa de rádio, o cara tem que usar o dinheiro aqui. Aí Cuba já ficou meio minimizada, mandou eles voltarem, para dar uma prejudicada também aqui. Mas não tem problema, o Bolsonaro está, de uma certa maneira, tentando achar, nem ele, né? O governo Temer aí está tentando achar outros médicos, né? Então é uma polêmica. Os médicos cubanos ajudaram? Parabéns. Eles são médicos mesmos? Eles deviam ter feito revalida? Nós vamos dar campo para os médicos do Brasil? Quem formou em federal e estadual, que hoje é uma elite cultural, eles têm que prestar um serviço comunitário, mesmo ganhando, mas ir para essas áreas mais afins? Eu fui para o Amapá. Eu fui um mês lá para o Amapá, Projeto Rondon, adorei, foi maravilhoso. Pô, vi aquelas crianças com esgoto a céu aberto, né? Aquela coisa, a gente tentava dar orientação. Eu fiz até cesariana, numa mulher. Eu não, né? Pô, meu professor fez e eu ajudando lá, cesariana numa mulher, quer dizer, fizemos um monte de coisa lá, entendeu? Eu aprendi muito, voltei mais humanizado do Amapá. Falei, caramba, muitas vezes eu nunca fui de reclamar muito, né? Eu fui meio cavalo de carga, mas de trabalhar e não reclamar, né? Só agradecer. Mas eu voltei com uma visão, caramba, como eu sou feliz aqui, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio, mas eu tenho um carrinho, eu tenho um ventiladorzinho, naquela época eu não tinha ar-condicionado para eu ficar estudando, eu consigo correr aqui, ter uma piscininha da faculdade, eu vi como eu era feliz, né? Então eu acho que é bacana. Então eu acho que o médico também tem que ir para lá para também ficar mais humano, atender um paciente não, que muitos não fazem, mas para atender um paciente de graça, para entender, né, as mazelas do nosso país, né? Sim, sem dúvida. Essa questão, me permito, dos mais médicos, eu acho que é uma soma de fatores que contribuíram aí com esse cenário. Primeiro, você pode discutir, isso daí é fato mesmo, a forma como foi feito esse contrato, que é bem discutível, né, de que maneira isso teve nos bastidores, né, isso daí é uma questão, né. Outra questão é saber, e assim, antes dos mais médicos, independente do coisa, a gente tem um percentual de brasileiros que pertencem aos mais médicos, de outras nacionalidades e dos cubanos que acabaram sendo um montante considerável, eram 8.300, né, nesse sentido. Então, acho justo, de certa forma, questionar isso daí, que foi feito aí pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, questionou isso daí. Eu só não acho que a forma como foi feita talvez precisasse primeiro perceber, porque justamente os mais prejudicados com essa saída são, primeiro, a comunidade, especialmente as comunidades mais carentes. Eu acho que você precisa fazer uma coisa de forma paulatina. Mas Jair Bolsonaro, você achou que ele foi um pouco assim,
existia esse motivo para o governo cubano tirar os médicos, assim, por exemplo, o que ele falou foi agressivo? Não, é uma opinião, a gente tem que ouvir. Já é uma questão ideológica por trás de tudo isso aí. Obviamente já há uma questão ideológica e isso, obviamente, afetou e foi uma decisão do governo cubano. Isso foi muito claro em relação a isso, provocado também pela fala do próprio presidente eleito. Isso aí foi fato. Talvez precisasse mais discussões, mas assim, era algo que já iria acontecer. Mas nesse contrato de trabalho que foi feito, desculpa te interromper, não tem para ser um funcionário seu, eu sou um jornalista lá do teu jornal. Eu tenho que, ou eu vou pagar uma multa, ou eu vou ter que te dar um aviso prévio, né? Eu vou falar, eu não quero mais ficar aqui no Jornal do Boqueirão, que eu vou pro estado de São Paulo. É uma outra relação, né? Sim, mas assim, também foi uma coisa meio deselegante. Como eu acho que o Brasil tem que mandar uma carta para Cuba, seria elegante do presidente, agradecendo o trabalho dos mais médicos, independente se o dinheiro ficou com eles lá, os médicos aceitaram, né? É o regime deles lá, o entendimento deles. Porque eles fizeram um serviço aqui, um serviço nobre, em áreas difíceis. Em áreas difíceis que, aliás, a gente fala aí de preenchimento aí de vagas, tudo, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque uma coisa, vou preencher, quero ver quanto tempo alguns médicos vão efetivamente ocupar. Estou falando lá também, você foi para Amapá, eu fui para Roraima também, né? 2 horas da Venezuela também. Né? E assim, é uma carência. Vai para o interior do sertão da Bahia. Eu já vim vacinado de febre amarela, dengue e tudo. Exatamente. Porque se eu não peguei lá, meu amigo, a vacina... Então, a verdade, uma coisa é ser médico, nada contra, por exemplo, aqui em Santos. Né? Que é fácil escolher, vou trabalhar em Santos. Ótimo. Principalmente na área continental, que é a área mais afetada, ou então na Zona Noroeste. Uma coisa é isso. Agora, outra coisa é ser médico no interior da Bahia, que você não tenha mínimo atendimento. Se você de repente joga a tua família aqui em Santos, São Vicente, Praia Grande, tal, vai trabalhar na área continental e volta, né? Exatamente. Tem um fim de semana, pelo menos um fim de semana você vai ter agradável. Exatamente. Né? Então, eu acho particularmente que atropelaram as coisas, foi uma série de equívocos de um lado e do outro, e isso culminou nesse processo. A gente espera mesmo, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, porque a população é justamente a mais carente que será mais afetada. Você citou isso, a gente até já colocou isso daí, que eu acho que é uma alternativa interessante, independente da questão salarial, que os direitos que têm que ser garantidos, mas todo estudante, começando com medicina, mas não precisa ser só medicina, estudante de universidade pública, seja uma USP, uma Unifesp, aqui só em São Paulo, Federal do Rio de Janeiro, enfim, universidades públicas, começando com o curso de medicina, efetivamente ocupem um prazo de 1 ano, 2 anos e participem dos mais médicos. Isso daí é o mínimo. Não só médico, psicólogo, jornalista, tudo, médicos, né? Começando com todos os estudantes de universidades públicas, porque nós, a sociedade como um todo, banca esse jovem. Né? Então é o mínimo que ele pode retribuir para a sociedade. Só que acontece o seguinte... E se o cara tiver dinheiro, por exemplo, quando na minha época, 30 anos atrás, só tinha federal e estadual veterinário. Então o cara que tinha com poder aquisitivo melhor, ele ia. Não havia esse abismo social tão grande também, né? Mas na minha turma tinham fazendeiros, que o cara tinha 5 mil cabeças de gado, o cara foi lá com o melhor carro que tinha, era o Monza, ele comprou. Normal. E tinha cara que tinha que mal o dinheiro para comer no bandejão. Certo? Então, era complicado. Mas tipo assim, mas o cara tem condição, então ele faça uma particular, se ele não quer passar por isso. Mas todo mundo, porque você vai hoje na USP, eu fui dar palestra um dia numa faculdade, os carros que tinham na porta era um absurdo. Ou seja, para o cara entrar numa USP, ele tem que fazer um cursinho muito bom. Estudou nas melhores escolas. O cara vai fazer um colégio muito bom aqui em Santos, aí vai fazer um cursinho. E ele pleiteou a vaga e conseguiu a vaga na USP. Parabéns, ele tem mérito, porque ele podia ser um vagabundo. Tem muito cara que tem colégio bom que não estuda. Então ele estudou, a família também harmonizou aquela condição para ele, teve todo aquele trabalho de pai, de mãe, de vó, de papagaio, enfim. Teve aquele trabalho para o menino ser um menino que não ir para as drogas e tal. Aí ele foi lá para a faculdade. Só que assim, se ele tem o dinheiro para pagar, ele paga. Senão ele vai ter que fazer um serviço comunitário para o país. Exatamente. Eu acho que essa é a grande discussão, né? Essa é a grande discussão e isso nenhum governo discutiu até hoje. Espero que o governo eleito pelo menos já ouvia alguma coisa, tipo alistamento civil obrigatório. Tem que ver de que forma isso daí, mas assim, começar, e a gente está pegando o gancho de medicina, mas pode ser enfermagem, fisioterapia, talvez inicialmente na área da saúde, que é uma questão seríssima,
e começar. O aluno, quando entra na universidade pública, ele já sabe que ele vai depender 1, 2 anos, o tempo que for necessário, né? Que ele vai ser deslocado como é o projeto Rondon, que é um período menor, mas é claro que você pode deslocar ganhando salário, ganhando e atendimento básico, que é a grande questão, porque muitos profissionais, eles chegam e já querem pegar áreas mais lucrativas, né? E a gente está tendo uma defasagem de profissionais, pediatria, há uma defasagem de profissionais, entre outros, né? Só para citar como alguns exemplos. Então, e clínico mesmo, é dificuldade. Você tem muito, agora é a moda de cirurgia bariátrica, nada contra, mas né, a moda, dermatologista. É importante, mas você tem... Oftalmo, dermatologista, e a gente tem que formar clínico geral, e o médico tem que saber o básico, né? Tipo assim, todo médico tem que saber o básico, e o cara ficando 1, 2 anos nesse lugar, os caras vão aprender tudo, né? E depois vai se especializar no que ele quiser. Eu né? acho que é uma Jorge Fernandes, questão de mais médicos aí. É importante, eu concordo quando o De Maria coloca em relação os jovens que se formaram na universidade pública têm o direito sim de fazer um trabalho voluntário até realmente conseguir o estágio maior. Mas eu estou em número igual com o Bolsonaro. Porque este processo dos mais médicos do Brasil começou de uma forma errada. Recentemente, como pelo jornal, que a presidente Dilma Rousseff, em um acordo que fez com Cuba, levou a esses trabalhadores que vêm para cá a ganhar menos. O dinheiro vai tudo para Cuba. Então, houve um acordo que não foi um acordo correto e Bolsonaro está fazendo o seu papel de esclarecer essa situação. Aí, coloca aqui. As penalidades vão ser para aquelas pessoas que residem em locais no norte da Bahia ou em lugares mais pobres, que vão ser penalizados. Vão ser penalizados, mas agora vai andar certo. Aliás, no novo momento que está acontecendo, muitos médicos brasileiros já estão aderindo aos mais médicos. Então, se vai penalizar, se é para ser um governo sério, Bolsonaro quer a coisa certa. Se eles vão voltar para o país deles, ótimo. Se não vão voltar, fiquem aqui. Muitos desses aí já casaram, podem ficar no Brasil, mas continuar do jeito que estava não poderia. Retornem para Cuba. Vão ser penalizados, mas a partir de agora esse país vai mudar. Por quê? Tem que ser sério, tem que fazer a coisa, mesmo penalize. Vamos sofrer por um tempo, porque até colocar esse país na devida linha, vamos ter uns prejuízos. Mas Bolsonaro agiu corretamente com esses médicos, mais médicos que vieram para o Brasil, e já temos informações extraoficiais, que ele não vai fazer o revalida para todos. Vai ter um tempo, uma adaptação, para depois realmente cobrar o revalida das pessoas. Mas Bolsonaro está certíssimo para colocar esse país como se faz as coisas certas. Vai ter penalização? Vai ter, mas no momento eu concordo com ele. Muito rapidinho, antes do intervalo, só pitar isso aqui, a questão do PSDB que quer expulsar os integrantes do partido, né? Porque o partido se dividiu na eleição, né? Então, Perfeito. Uma parte do partido apoiou o Márcio França, né? E outra parte do partido apoiou, principalmente apoiou o Dória, que era o candidato natural do partido, né? E o Dória entende que os infiéis têm que ir embora, né? E entre os infiéis tem o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o Suma não, né? Porque o Suma é PSDB, é PSB. Então o Suma ele guerreou na área dele, então foi a favor do Márcio França. E aí é questão de falar para o governador, olha, eu tenho meu partido, eu defendi minha bandeira. Mas o Dória entende que... O prefeito de São Vicente é do MDB. O MDB, certo? Então, mas, e apoiou também. Mas o MDB não ganhou, né? Mas... Quem conta a guerra é quem ganha, né? Exatamente. Então, do MDB, mas aí apoiou a questão de parentesco, né, que é cunhado, fica meio difícil a relação de São Vicente também, né? Então, mas o Paulo Barbosa ajudou o Márcio França, que pro Márcio também. O Márcio também é um vitorioso, né? Ele saiu de 120 mil votos de deputado para uma quantidade... Hoje ele é conhecido em todo o estado, tal, pode se viabilizar outras coisas, né? Se bem que eleição é momento, né? Mas é essa questão. Mas no federal, que é o que manda sobre essas expulsões aí, é o Alckmin, que é um aliado político, né, há muito tempo do Paulo Alexandre e tal. E tem o Felipe Rominha, que vereador de São Vicente, também entrou nessa barca aí, lógico, para tentar colocar um governador da cidade, que achavam que ia ser melhor para a região. Também estão pedindo a expulsão dele. E aí?
Vereador do PSDB aí do seu lado aí. Por isso que o pepino tá ali, ó. As perguntas, eu não sou o Zé Geraldo Barbosa, que ficou aqui outro dia bravo com o Jorge e tal, mas a gente brincando, a gente tem que falar que o PSDB ali, o 22º vereador. O telespectador tem essa curiosidade, né? Sim. É matéria do jornal hoje, né? Não, sim, é importante, até porque se discutiu muito que a cidade ficou literalmente dividida, né? Foi uma diferença de 17 votos, no caso do Márcio, em relação ao Dória, aqui em Santos. O Dória teve 17 votos a mais. A menos. Quem? O França ganhou por 17 votos. Aqui cabeça a cabeça, né? Cabeça a cabeça. Então vai falar, ele vai prejudicar a cidade, isso é besteira. Não vai, até porque ele tem pretensões eleitorais futuras. O que é engraçado, Filete, que ontem na sessão da Câmara, não sei se o Jorge também estava ontem na sessão, né? O Augusto Duarte é a oposição do PSDB agora. Né? Isso falado já dentro... Mas ele é PSDB, né? Ele é PSDB, mas já é colocado. Ontem teve uma discussão. Ele estava num jantar, o Bruno Covas, que é tal, o Emerson Schoube, e estava o Augusto, público, passado no WhatsApp. Eles foram ter um almoço ou um jantar. Agora mesmo, esse fim de semana. Sim. Esse fim de semana aqui aí, em Santos, com o Bruno Covas. Então, e aí hoje o Augusto Duarte é visto como a oposição dentro do PSDB, falado na Câmara, inclusive, porque ontem houve uma discussão muito grande ontem, de uma tentativa via artigo 24, tentativa de aprovar, parece que teve uma reunião extensa ontem à tarde na Prefeitura, para aprovar um empréstimo de 30 milhões de reais para referendar o empréstimo do programa da entrada da cidade, do Santos Novos Tempos. Isso então, a nível municipal? Isso no nível municipal. Foi ontem. O governo de Santos está precisando de empréstimo. Por que acontece? Há uma preocupação da administração municipal que tem que renovar esse contrato com as mudanças que porventura vão acontecer com o novo governo. Então, eles têm acho que até 12 ou 13 de dezembro, é isso, Jorge? 12 ou 13 de dezembro, para poder homologar esse empréstimo, porque para dar continuidade às obras da entrada da cidade, o Santos Novos Tempos, enfim, mudou o nome, mas enfim, das obras da entrada da cidade. Então, é um empréstimo para referendar o empréstimo já feito de 290 milhões. Isso causou uma baita de uma discussão na Câmara ontem, né? É interessante o telespectador também assistir ou ouvir, pelo menos, ao vivo, ouvir pelas redes sociais, é possível, se não possível, também pela TV Câmara, no canal 9 também, da NET, né? Mas também pelas redes sociais, acompanhar. E ontem foi uma discussão que até a vereadora Thelma de Souza ficou, né, contente, que falou, pô, finalmente a oposição, estamos aumentando a oposição, porque só ela e o vereador A Thelma era contra esse empréstimo? Não, contra a discussão, a forma como foi colocada via 24. No final acabou, gritaram e tal, mas acabou sendo 5 votos contrários e o restante favoráveis. Mas é corrida contra o tempo. Acelerar para acelerar porque parar. Tem prazo, 12 a 13 dias, eu não me lembro realmente. Para não poder parar depois, né? Porque aí a preocupação com o Paulo Guedes, no comando desse ministério, super ministério da economia, como vai ser a Caixa a partir do próximo ano. É com o Paulo Guedes ou com o Dória também? Não, isso é governo federal. É verba da Caixa. Sim. Então é uma discussão muito grande que é um empréstimo para poder bancar o empréstimo. Ou seja, pagar... Mas o Bolsonaro tem que agilizar aqui, porque ele tem parente aqui no Vale do Ribeira. Mas... Ele sabe como é que essa entrada da cidade funciona. Eu acho que ele tem que ter sensibilidade. É um temor, que é um novo governo, é uma nova política. Os filhos deles frequentam aqui, são remadores também, frequentam aqui a Baixada. Enfim, mas eu acho que há uma preocupação muito clara em relação a isso daí. Por isso que querem agilizar, e o Jorge pode falar melhor sobre isso daí. E teve uma fala do Augusto Duarte e aí declara, olha, a oposição do PSDB, para você ter uma ideia como é que está o PSDB em Santos. Teve caso de briga interna, às vésperas da eleição, que expulsaram o grupo que estava ligado ao Bruno Covas dentro da sede do PSDB. Assim, o pessoal estava tomando conta lá das coisas, tiraram. É complicado, daqui a pouco nós vamos ter que ter um manual de conduta. Isso dá uma outra discussão. Nós vamos ter que ter um manual de conduta. Vai ter que convidar um casamento na sua casa, você vai ter, bom, esse aqui é brigado no Santos, esse aqui é brigado na OAB, esse aqui é brigado da política. Então, antigamente era só uma mulher, às vezes a mulher que tinha um pouco de ciúme da outra. Agora tem que ter manual de conduta, porque um não se dá com o outro. O bom é você transitar
todos os grupos, mas tá ficando bem difícil. É igual a eleição do AB agora, dia 29, parabéns para todos os 6 mil advogados de Santos, mas depois que acabar a eleição, né? Calma. Acabou, né? Fica todo mundo amigo, vamos trabalhar para o AB voltar a ser punjante e tal. Porque senão a gente vai ter que ter um caderninho. Quem tem briga no AB, quem tem briga no Santos, quem tem briga na prefeitura, aí fica difícil, né? Eu não acredito que o prefeito Paulo Alexandre seja expulso do PSDB. Ele faz parte do PMDB nacional, está junto com o Geraldo, mas essa questão levantada muito bem pelo Fernando de Maria, por exemplo, essa semana esse almoço que o Filete acabou de citar, onde até o ex-prefeito Papa se fez presente também agora. Ah, estava o Papa, sim, também. Está ao lado agora do Dória. Eu fico preocupado com isso, porque o Bruno, nesse almoço, citou o quê? Esse almoço são das períodos da guerra que ganharam, os soldados que ganharam a guerra, automaticamente citando o prefeito Paulo Alexandre. E agora vejo também o Bruno, como também o Augusto, também entrando nesse jogo também. Nós temos aí 8 vereadores do PSDB. Eu sou do PSDB também. E o que acontece? Essa guerra que está acontecendo dentro do PSDB é prejudicial a todos nós aqui dentro do PSDB. Por quê? Como é que vai ser contrário se ele é do PSDB? Então, o Augusto, aliás, o prefeito Paulo Alexandre deveria sentar, na minha opinião, chamar a sua bancada para deliberar o que está acontecendo. Porque começa um fogo aqui, começa outro fogo ali, e essa questão dessa votação colocada pelo De Maria foi muito importante, porque a finalização era para não aprovar, mas como o prefeito tem uma bancada maior, acabou passando. Isso hoje. E amanhã, como fica essa situação? Então são pontos dentro do PSDB que estão crescendo a cada dia. Matéria do jornal de hoje, apontando aí o prefeito Paulo Alexandre que poderá ser expulso, é uma questão estranha. Já o próprio Rominha também. Porque, na verdade, qual a visão que o PSDB teve com relação à nossa região? O governo do estado tem enviado, sim, todas as verbas necessárias para as obras aqui. O governo federal não tem enviado a sua parte. Então, o entendimento que houve aqui por parte do prefeito é que, mantendo-se um membro, o governador, que é da região, poderiam alavancar as obras daqui. É uma visão dele, temos que respeitar. E agora a questão de ser expulso é uma outra questão que vai para Brasília. Eu não acredito que ele seja expulso do partido. Bom, então, segundo o Jorge, a assessoria da prefeitura vê o programa, segundo o Jorge, que lógico, a experiência política do Paulo é muito grande, mas o Jorge também vem de baixo aqui. É chamar todo mundo lá no João, dar aquele chá gelado, não é aquele chá o comum, é aquele que ele mexe no liquidificador lá, dá aquele chá gelado para todo mundo, apara as arestas para o PSDB ficar unido em prol da região. Nós vamos a um breve intervalo, né? Não nos abandone, continue aqui, é muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje 27 de novembro, Dia Nacional do Combate ao Câncer, Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e também Dia Nacional de luta contra o câncer de mama, uma luta importante da mulher e também do homem, né? Tem uns 3, 4% de homens que têm tumor de mama também e tem que ser tratados, né? Muitas participações aqui, não abandonaram a gente não, tem aqui o nosso amigo Alcino, a mesa de 3 santistas. O que o Santos pode fazer? Pode fazer um Black Friday do time atual e dar desconto para vender todos os jogadores? Tá bravo, Alcino? O que você acha, Jorge? Tem que vender todos os jogadores? E quem é o técnico de sua preferência? Primeiramente tem que acabar com as vaidades que ocorrem dentro do futebol clube. A partir do momento que o Pérez foi reconduzido ao cargo, tem que haver o respeito também. Porque se não houver respeito vai ficar difícil. Porque quem perde com isso somos nós santistas. E os jogadores não têm culpa do que está acontecendo. Só que tem que acabar essa guerrinha lá dentro. Quem tem que ficar, fica. Quem tiver que sair, sai. Pronto, está continuando a vida do Santos. De Maria, como é que está vendo a situação do Santos atual? Toda semana uma notícia diferente, muita fake news também, é complicado, né? Na realidade, eu sinto só um parênteses aí, apesar de nascer na Vila Belmiro, eu torço para outro time, aí o time
né, campeão aí, né? Palmeiras. Alegre e tal. Pô, então não mandei abraço a você, é o passarinho palmeirense que está vendo o programa agora, é o nosso amigo Uriel Vilas Boas, Uriel, grande Uriel, o meu irmão Celso Filete, que fez aniversário ontem, que meu tio, que era padrinho dele, era diretor no Palmeiras, então levou ele para lá, não teve a sorte de ser santista, mas parabéns, 10 títulos. Tem 12 títulos Palmeiras, né? Que tem 2 da segunda divisão, né? Também. 12 títulos brasileiros. Né? A gente não tem problema. A gente passou por tudo, né? Faz parte, tudo é comemorado. Mas assim, é importante, apesar de tudo isso, a gente, né, brincadeira, a gente tem um carinho pelo Santos, até pela importância que ele tem, não só para a cidade, mas para a história do futebol, não só brasileiro, mas mundial, né? E é triste, porque você vê aí essa questão de intrigas, rede de intrigas sociais. Essa semana teve uma gravíssima, né? Que até está no site do Radar Esportivo, que o Wellington Cotoquinho, né, que é um torcedor do Santos, aqui bancada, ele ligou para o Feijó, né, o ex-administrador executivo. O Jorge ouviu falar, mas não tem, então eu vou dar uma resumida aqui. Ele ligou num áudio de 23 minutos que circulou nas redes sociais, né? E ontem foi para o Radar Esportivo, né? Até o Vicente Cassione prospectou um papel para o Paulo fazer as pessoas assinarem para não vir processo para a rádio, né? Eu estava aqui no programa com o Vicente Cassione e o Paulo Alberto, capitão, um abraço para ele, entrou aqui no programa, o Cassione rascunhou aqui um papel, o rascunho do Cassione é ouro, né? Tipo assim, ele rascunhou uma coisa bem direitinha, né? E onde o Wellington, o Cotoquinho, né? Ele conseguiu, e o Feijó, que foi demissionado no Santos, falou, eu ganhava 35 mil, mas eu não era registrado, aí tudo bem. Mas falou que o Pérez ganha dinheiro do Duprá, que o Duprá paga salário no Santos para ele. Falou que o presidente Pérez intermedia jogadores. Falou que depois de 23 minutos, o Wellington disse que passou para uma pessoa. E essa pessoa passou num grupo e viralizou, a coisa louca, assim, de todos os grupos do Santos. O meu filho me ligou um diretor do Atlético, do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que é meu amigo lá de Porto Alegre, tudo por zap, né? Então, isso pra mim, imagine com o Marcelo Teixeira, que é presidente do conselho e tal, foi uma coisa louca. E depois de 3 minutos, você tem outro vídeo do Feijó, que foi diretor executivo, depois de 3 minutos, ele fazendo um áudio de 4 minutos, xingando o Cotoquinho, você é um moleque, não sei o que lá e tal. E depois ele faz um áudio de 20 minutos dizendo que ele mentiu, que o Pérez não tem nada com o empresário, tal. Quer dizer, como é que um conselheiro... ele vai voltar... Não, primeiro ele falou um debate aberto, tranquilo, tal, 23 minutos, e falou um monte de irregularidades, que o Lica ainda continua mandando na base que vê jogo de um escondidinho, certo? Um monte de coisa, que até o impeachment não teve problema, mas depois teve problemas de desvio, ele fala isso. Depois ele manda um áudio menor xingando o Wellington, porque caiu na rede social, e depois ele manda um vídeo de 20 minutos, tudo áudio, de 20 minutos se explicando e tal. Então, se ele sabia que estava sendo, que fez isso para provocar, mas ele causou um rebuê. Como conselheiro eleito, que ele vai para o conselho, ele não podia ter feito isso. Se é verdade, o Pérez tem que ser investigado. Isso não sou eu que estou falando. Isso aí todo mundo já sabe. Se você não tem, põe lá Radar Esportivo, entra no Facebook lá, vai estar. Porque ontem o Paulo Alberto levou no Radar. O Wellington levou uma conselheira do Santos, acho que é Marisa, né? A Isabel, e levou também e pôs o áudio, que inclusive o áudio tem palavrões, tudo, e ficou na rádio, né? Então é uma questão muito complicada, né? E essa reunião do Santos hoje, que é para ver contas do Santos, tal, para ver as contas do trimestre, não pode ser desvirtuada para isso, mas eu entendo que vai ter que marcar uma outra reunião para decidir essa questão aí do diretor executivo Feijó, que demissionaram, fez uma gravação, na minha opinião, não sabendo que estava sendo gravado, falando um monte de coisa do Santos, isso aí vai ser... Tem que provar também, né? Tem que provar, tem que ir atrás dos documentos, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado hoje em dia, né? A gravação está feita. Não, sim. Eu não estou falando, o que eu estou falando estava na gravação. Não, sim. Não, tem que ter cuidado. Hoje em dia as gravações, né? A gente tem que... E eu não estou tomando juízo de nada, não falei nem que o Pérez está errado, nem que ele está errado. Aí tem que ser averiguado, né? Averiguado. Mas é chato, toda semana tem uma... E a imagem do clube que acaba sendo novamente arranhada. Esse que é o problema, né? A imagem do clube, né, em tempo final de ano, aí começam as discussões, novo técnico, como vai ser... já falam que é 1,5 milhão Abel, quer dizer, já fake news também, né? Aí você tem um campo fértil para... É lamentável, triste, né? Não, o que está acontecendo, eu acabei de falar um pouco distante. Eu acho que nós devemos deixar o Pérez trabalhar, porque ele tem um mandato a cumprir.
Quem não tiver contente, que se retire. Mas quem não está deixando é o próprio funcionário dele, pô. O cara diretor executivo dele, o cara mais importante do clube. Complicado. Bem complicado, né? Complicado porque agora aí vem o salário dos diretores. Um ganha 28 mil, outro 35, Pérez está roubando. Mas como falou bem de Maria, tem que provar isso. O time está indo pro buraco, vai ficar sem técnico, agora o técnico vai sair. Como fica a situação do Santos? O Santos é um time grande, não pode passar por essas coisas, esses comentários, essas gravações, tudo isso. Alguém está lucrando com isso. E quem está perdendo somos nós, torcedores. Hoje é aniversário de Vera Fischer e Roberto Leal. Olha lá, Vera Fischer, eterna musa aí, Vera Fischer e tal. Bom, vamos lá. Tem o Uriel Vilas Boas, tem uma pergunta para... Hoje eu gostei da pergunta dele, do Uriel. Qual o futuro dos jornais diante da tecnologia? Mandando para você. Ele foi seu aluno também? Foi, Uriel, grande Uriel. O Uriel fez jornalismo e direito, hein? Jornalismo e direito. Tá certo. Grande Uriel, um abraço aí, grande Uriel. Bem, o futuro do jornal é um grande desafio, né? A imprensa como um todo, não é só o meio impresso, mas a imprensa como um todo passa aí por uma situação que tem a crise econômica, que todas as empresas passam, e tem também a questão do digital, que tem aquela sensação que é tudo de graça, né? E não existe nada de graça, né? A gente já comentou em outras oportunidades, você se cadastra, tem aquelas informações, aí depois você começa a receber um monte de material digital. Então, e muitas vezes aquilo é publicidade, uma maneira de saber toda a sua vida. Aqueles teus dados lá, que estão na nuvem, isso certamente está sendo usado e vai ser cada vez mais usado. Haja visto o que aconteceu aí nessas últimas eleições aí, que a gente teve uma discussão muito grande sobre isso daí. Enfim, de qualquer maneira, a mídia como um todo passa por um momento delicado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas, volto a dizer, na guerra das notícias falsas, ou as fake news, que a gente ouve falar muito, ainda a imprensa é o porto seguro, de forma geral, tem muita gente boa, tem muita gente também ruim, trabalhando em todos os segmentos, mas ainda é um porto seguro que as pessoas podem acreditar e devem acreditar. Né? Então, ainda nos sites confiáveis, né? Sites como confiáveis. do Boc News, a Enfoque Sim, Pesquisa, todos. que disse aqui, a Enfoque foi, que disse que o prefeito Papa ia ganhar de pouca quantidade da Thelma, onde todo mundo afirmava que a Thelma ganharia, né? Então, foi, o Boc News, 2004. até o Vicente Cassiano lembrou isso aqui outro dia, Verdade. todos os programas, na rádio também nós lembramos outro dia que o Instituto de Pesquisa sério, ele consegue resultados bem aproximados, né, Jorge? Exatamente. Ou seja, se você agora na vereança, o Boc News falar que você vai ter 3 mil votos, que você está com 1,8 da preferência, você vai ser eleito, Jorge. Boc News é um jornal que é considerado, tem respeito. Eu acho que é importante, na de Maria também, nas todas as eleições que eu participo, eu sempre tenho minha propaganda nesse jornal também, porque é importante trabalhar. E é um jornal confiável que, desde 86, como eu falei, tem credibilidade e tem pessoas que são daqui de nossa região. Por isso tem credibilidade. Ó, mandando um abraço para vocês, o Augusto Capô de Casa, o nosso Augusto. poderoso chefão, está vendo o programa, né? A Maria da USA Internacional, o Abissail Rocha, mandando um abraço para vocês. Abissail Rocha. O Márcio Reis, olha que legal. O Pedro Gouveia lá de São Vicente, tirou um tempinho, alguém falou para ele que nós estávamos aqui comentando. O Paulo Eduardo Costa, o Conde Paulo, a Regina da Mobilidade do Partido Novo, quer me levar ao Partido Novo. Não, deixa eu sossegado aqui na TV, tranquilo, na TV, na minha clínica, nos meus cursos, deixa eu sossegado aqui. Já tem gente demais brigando aqui, deixa eu na paz aqui na TV. E o Regis do Bike Santos, todos assistindo o programa, o Passarinho, né, com o Augusto lá do Canaã, mandando um abraço para vocês aqui. Legal, muito obrigado aí, obrigado pela mais uma participação no programa. Obrigado. A todos. Só para dar também, amanhã teremos aí um evento importante, a escolha do cidadão samba do Carnaval de Santos, vai ter no Teatro Coliseu, e a entrada é 1 quilo de alimento, no meu carinho. Que horas, Jorge? Que horas? A partir das 20 horas, Teatro Coliseu amanhã. O meu abraço aí ao presidente Beto, a Nena, como também ao presidente da Liga, que é o Ditinho, nesse grande momento do nosso Carnaval. Meu amigo Ditinho, presidente da X9, né? Isso mesmo. Ditinho, gente boa. Um abraço para o Ditinho, né? E para todos vocês. Bom, queria deixar um abraço também para todos os nossos telespectadores, né? Reprise às 11 horas, programa bacana aqui. O Fernando de Maria agora vai vir com mais frequência aqui. Ele que é professor universitário, está trabalhando no Boc News aqui, então muitas vezes ele não tem agenda para vir aqui. E o Jorge está no nosso convívio diário aqui. O Jorge, o homem mais elegante da Baixada Santista, o que já tem as gravatas prontas e tal. Isso é só para quem tem categoria, né? Um abraço a todos e fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.